Lab Pub Noir fala de literatura para jovens, ou jovens adultos, o famoso Young Adult. A gente tratou disso com Flávia Lago, que é editora da Gutenberg. Young Adults ou jovens adultos. Quantos Vamos anos tem um falar em jovem adulto? português. Então, olha, os jovens adultos são um mistério. Onde vivem, o que fazem, o que leem. Mas os jovens adultos, eu gosto dessa denominação porque ela justamente ela é livre, vamos dizer assim, né? Um jovem adulto pode ser aquele, enfim, a partir dos seus 20 anos, ou então pode ser alguém de 35, 38, por que não? Né? Um jovem adulto, né? Então, na verdade, assim, esse termo, né, criado mais assim para o mercado norte-americano, foi um termo criado para dividir ali as faixas etárias e colocar nas livrarias uma linha, né, vamos dizer assim, de temas, de temáticas que não poderiam mais, né, não poderiam ser abordadas pelos juvenis, né, pelos livros mais infanto-juvenis, vamos dizer assim, né. Então, de uma categoria, vamos dizer, mais mercadológica, hoje a gente também enxerga ela como uma categoria de temáticas, vamos dizer assim, né? Então, o principal, eu acho que a principal divisão, quando a gente fala de um livro jovem adulto, é que ele traz temas, né, que não são abordados mais no infanto-juvenil e que também são temas caros a pessoas mais velhas, né, pessoas que também gostam, no caso, por exemplo, dos contemporâneos, dos livros realistas, os jovens adultos têm uma liberdade enorme, assim, para tratar de temas que são considerados polêmicos ou considerados delicados demais para trabalhar ali numa literatura mais, vamos dizer assim, adulta, ou se entende que aquilo já foi superado, né? Assim, mas nem sempre, né? A gente pode falar sobre tantas coisas, e é no jovem adulto que a gente vê essa coisa da diversidade mesmo, não só dos personagens, dos cenários e tal, mas também dessas temáticas. Assim, a consequência é que, por exemplo, um livro desse mais dificilmente vai ser adotado por uma escola, e daí isso impacta na editora, como é que ela vai trabalhar esse livro. É isso, Flávia, também? A gente tem casos e casos, né? A gente sabe que um livro que traz, às vezes, uma temática muito que está sendo muito polemizada, né, no momento, assim, a gente tem visto isso com bastante força nos últimos anos, né, uma espécie, talvez, de censura por parte de algumas escolas, né, não são todas, mas também há escolas que adotam, independentemente, né, de se tratar de uma temática mais complicada, vamos dizer assim, né? Então, as temáticas LGBTQI a mais são temáticas hoje muito aceitas, inclusive pelas escolas, né? Os protagonistas, o que a gente chama de on voices, né? Vozes próprias, que são protagonistas que até então não eram protagonistas, então de culturas diferentes, de lugares, né? De classes, enfim, a gente tem aí uma diversidade que também agrada muito, né, o professor ali, a professora de literatura que quer trazer uma temática diferente, né? Então a gente tem, de um lado a gente vê essa dificuldade, mas quando a gente pensa num livro ou a gente publica um livro com essa diversidade, né? A gente, enfim, só quer que o livro chegue a bastante gente, independente se for pela escola ou pela livraria, né? Vamos dizer assim. Se for pelos dois, melhor ainda, óbvio. E como editor e como editora, você você tem preocupações diferentes com o trabalho com o texto mesmo?
ou as preocupações são as mesmas, não importa qual é a classificação de mercado, de etária e tudo mais? A gente tem uma certa preocupação, acho que uma visão talvez mais especializada, né, nisso, assim, porque de fato depende muito da história, né, do que aquele contexto vai te trazer. Então, por exemplo, editar um diálogo ou um livro, né, um narrado que tem um personagem ali não binário, por exemplo, né? Então isso acaba sendo um desafio. Você precisa saber quais são as escolhas que você vai tomar no caso das traduções, né? Quando a gente tem traduções que vêm do inglês com essa problemática, a gente sofre pra caramba, porque assim o inglês tem muito mais possibilidade de você usar o neutro, né? O português não. Então, assim, a gente acaba tendo que estudar esse tipo de linguagem, como que isso seria fazer leitura sensível. Isso tem acontecido com muita frequência, né? Porque quando a gente traduz alguma coisa, ou mesmo produções nacionais, né, que vão tratar de universos, de problemáticas, e que muitas vezes aquele personagem ou aquele autor não tem exatamente aquela vivência, a gente, né, recorre a essa coisa da leitura sensível para adequar, né, a linguagem. Então, acho que isso tudo assim, tem que ser diferente, né? Porque cada livro também traz esses universos que acaba, né, você acaba tendo que mergulhar um pouquinho para entender e deixar da melhor forma possível, né? Ou seja a tradução ou a produção nacional mesmo.